Então, pessoal, como a gente já vem falando, já vem conversando, o gerenciamento de custos em projetos é um conjunto de processos que tem por objetivo garantir que o projeto seja entregue dentro do orçamento aprovado. Dessa forma, é possível a gente conciliar os recursos financeiros que o projeto precisa, nesse caso precisa para ser concluído, e aqueles que o patrocinador realmente pode estar disposto a pagar. E é importante ressaltar, nesse ponto de vista, que os processos dentro do gerenciamento de custos de projetos podem o quê? Inclusive se sobrepor, ter uma maior importância aos processos, por exemplo, de gerenciamento de escopo, cronograma, qualidade, recursos, comunicação, riscos, etc. Dessa forma, se o orçamento for a principal restrição sinalizada pelo patrocinador do projeto, todos os demais pontos eles vão ser o quê? Devem se adequar a esse orçamento. A gente vai adequar o escopo ao orçamento, enfim. Além dos custos com recursos humanos e materiais, esse gerenciamento de custos também considera as consequências de investir mais ou menos nesses recursos. Por exemplo, se os custos com o planejamento de um produto, de um determinado produto, forem reduzidos, isso pode acarretar em quê? Em falhas operacionais do produto, né? Isso acontece muito na minha área de software. Provavelmente só serão descobertos no meio do projeto. E aí, se a gente vai remeter à 6ª edição do PMBOK, os processos de gerenciamento de custos dentro do projeto vão incluir o quê? Vão incluir o planejamento do gerenciamento de custos, a estimativa de custos, determinar o orçamento e controlar os custos. Vamos dar uma visão geral nesse momento aqui de cada um deles. O primeiro seria o planejar o gerenciamento de custos. O que consiste esse processo, Aldo? Consiste em determinar como o gerenciamento de custos será feito. Isso inclui a escolha, a metodologia, a elaboração de diretrizes sobre o quê? Sobre a mensuração dos custos do projeto. Diretrizes servem para quê? Para padronizar unidades de medida, níveis de precisão, exatidão, regras de medição de desempenho e etc. A gente tem ali as entregas do processo, quais são? Plano de gerenciamento de custo, componente do plano de gerenciamento do projeto, que vai o quê? Descrever os processos de gerenciamento de custo e todas as ferramentas e técnicas desse processo. Falando em ferramentas e técnicas, quais são as técnicas e ferramentas desse processo, né? Opinião especializada, análise de dados, reuniões, certo? O segundo processo é o processo de estimar os custos, que consiste em que, Aldo? Consiste em prever os custos aproximados para a execução de um projeto. E ele vai se basear em que esse processo? Nas informações disponíveis naquele momento. Isso inclui a análise, algumas análises como comprar versus fazer, alugar versus comprar, né? E o compartilhamento de recursos para otimizar os custos. Por exemplo, dividir um equipamento que também vai ser usado em outro projeto, uma licença de software que foi comprada que vai ser utilizada em vários projetos. O processo de estimar os custos pode ser realizado várias vezes durante o projeto, conforme for necessário. E quais são as entregas desse processo? Primeiro, a gente tem a questão da estimativa de custos, previsão dos custos necessários para a execução de um projeto. Isso inclui o que, Aldo? Inclui também a previsão das reservas necessárias em caso de imprevisto. Já deve ter ouvido falar de reserva de contingência, reservas gerenciais, reservas de contingenciamento para riscos identificados, reservas gerenciais para trabalho não planejado. Isso é importante a gente o quê? Planejar. Outro item importante aqui são as bases das estimativas. Que é isso, Aldo? Os detalhes adicionais sobre as estimativas de custos, que podem incluir as premissas, as restrições, os riscos, etc. O terceiro ponto está relacionado à atualização nos documentos do projeto. Atualizações dos registros de premissas, do registro das lições aprendidas e do registro dos riscos, principalmente, né? As ferramentas e técnicas envolvidas nesse processo incluem o quê? Opinião especializada, a estimativa análoga, estimativa paramétrica, uma estimativa bottom-up, estimativa de 3 pontos, análise de alternativas, análise de reservas, custo da qualidade de software, dentro do custo da qualidade de software de gerenciamento de projetos e votação.
Bom, pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar dos outros 2 processos: determinar o orçamento e controlar os custos, para que esse vídeo não fique tão longo.